Amém, irmãos? Graças a paz. Como ainda tem pouca gente, eu gostaria que todos nós que passamos de um lado só. Vai ser um EBD, não vai ser uma pregação, né? É um estudo, todo mundo pode participar, então a gente fica de um lado só, tá bom? Nós iremos, deixa eu abrir aqui, eu tenho um programa a seguir, né? Nós iremos estudar nesta manhã sobre um novo olhar. O texto bíblico vai ser em 2 Coríntios. Segundo Coríntios capítulo 5, dos versos 16
a 21. Segunda Coríntios, capítulo 5. Cristo é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. A saber, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Amém? Nós iremos aprender nessa manhã sobre um novo olhar. E vamos orar, pedir misericórdia e graça a Deus sobre nossas vidas, para que juntos possamos aprender da sua palavra. Senhor nosso Pai, nós te agradecemos porque estamos aqui nessa manhã, Deus, para aprender do Senhor, para aprender da tua palavra revelada, Deus, através do apóstolo Paulo, que o Senhor possa também falar aos nossos corações, ó Deus, e que nós possamos saber interpretar bem a tua palavra e colocar em prática em nossas vidas tudo aquilo que aprendemos na tua Santa Casa. Desde já te agradecemos por esse momento, agradecemos por essas conferências jovens, por essa conferência jovem, que o Senhor possa estar falando aos nossos corações, que o Senhor possa estar modificando o nosso pensar, o nosso agir e a nossa prática também. Nos abençoa, nos agracia com a tua graça e nos faz, juntamente com os irmãos, aprender da tua Santa Palavra. Nós oramos gratos e pedimos a tua bênção nessa manhã, no nome de Jesus. Meus amados irmãos, a carta de Paulo a Coríntios é uma carta, a primeira carta foi mais uma carta disciplinar, exortativa, chamando a atenção do povo em relação a pecados que estavam acontecendo. Alguns comentaristas falam que Paulo, antes de escrever 1 Coríntios, é possível que ele tenha escrito uma carta antes, para eles mais severa, uma carta mais rude, E essa carta não tem relato dela aqui, mas se você abrir 1 Coríntios 5, 9, você vai ver que Paulo está falando sobre algo que ele escreveu antes da primeira carta ao Coríntios. Então, aí a igreja de Corinto deu a resposta a Paulo, e ele escreveu 1 Coríntios, que foi justamente tratando os males que havia dentro da igreja de Coríntios. E de primeira conta, a igreja não correspondeu, não entendeu a intenção de Paulo, e levantou-se algumas questões também contra a pessoa de Paulo, até mesmo contra o seu ministério, se ele realmente era apóstolo de Cristo ou não. Mas aí Paulo, escrevendo aos Coríntios e enfatizando a eles que eles eram de Deus, que eles agora não eram de Deus, que eles tinham uma mente, que eles tinham que ter uma mente de Cristo, compartilhando, vivendo o momento da vida da igreja que agora era em Cristo. E essa segunda carta de Paulo aos Coríntios, ela vem de certa forma uma carta conciliadora, Paulo confirmando aos irmãos de Coríntios que ele era realmente ministro e apóstolo de Cristo, e que a igreja também era, de certa forma, a igreja ligada ao ato de Cristo, por esse feito, pela ação de Cristo na cruz por nós. E essa carta, segunda carta de Paulo aos Coríntios, ela vai tratar também de algumas coisas e de algo que nos faz bem e nos faz aprender do Espírito Santo, algo semelhante a o que a gente olha quando a gente olha para os irmãos da igreja, Por isso que tem esse tipo de novo olhar. Como é que você deve olhar para os irmãos? Como é que você deve olhar para o mundo? Como é que você deve olhar
para quem está dentro da igreja. Nos versículos 14 e 15 desse texto que nós lemos, Paulo vai falar que o amor de Deus nos constrange, o amor de Cristo nos constrange. O que é isso? O amor de Deus constranger um pecador, se você analisar quem nós somos ou a pessoa que você é, e de repente alguém que não teve malícia alguma, que não teve pecado algum, que não teve mancha alguma, morrer assumindo o teu lugar, isso é um amor constrangedor para nós. De Deus é o amor mesmo, é o amor em pessoa, é o dom dele revelado, porque Deus é amor e Ele ama nós pecadores. Mas mediante a quem nós somos perante Deus, isso é vergonhoso para nós quando analisamos quem somos. Mas por que esse título, Um Novo Olhar? Aí veja o texto que nós lemos. O verso 16 diz assim: assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos desse modo. O que isso quer dizer? Quando Cristo estava na terra pregando, profetizando, quem não entendeu a mensagem olhava para ele e via ele como um impostor, como um falso Cristo, como um falso mestre, como mais um que estava querendo enganar a igreja de Cristo aqui na terra. Mas aí quando Cristo morreu, ao terceiro dia ressuscitou, teve a sua ascensão sobre os céus, olhares diferentes passou a analisar Cristo como sendo realmente o Filho de Deus. Porque ele era realmente e é o Filho de Deus. E quando ele diz assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne, ou seja, quando a nossa mente se abrangiu, foi atingida pelo Espírito Santo de Deus e passamos a entender os mistérios do reino dos céus, ninguém vai olhar para nós como olhar naturalmente no mundo. Vamos tentar melhorar para entender. Acho que foi essa semana que eu estava fazendo com o Felipe, Como é que o mundo olha para nós? Como é que os irmãos acham que o mundo tem uma visão sobre nós? Indiferença. Quem abaixo? O quê? Os certinhos. É um conceito bem mais, que se acha. Mas você presta atenção que é assim, o que você é analisado no mundo. Se você é um cristão e está em um ambiente, se você fizer qualquer atitude que para o mundo é errada, ele vai dizer: "Oxe, tu não é crente?" Ele olha para a gente assim: "Oxe, tu não é crente? Você não pode fazer isso não." O que é que passa no pensamento dele? Que você, por ser cristão, você não pode errar nada. Você tem que ser o certo, o certinho, o certo. Se você fizer qualquer coisa que naturalmente, o que é que a gente tem que entender? O pastor tem sempre frisado sobre isso. Nós somos pecadores regenerados, nós somos pecadores redimidos pelo sangue de Cristo na cruz, mas estamos aqui ainda nessa terra. Somos humanos. A palavra de Deus nos ensina, nos exorta, nos mostra que não devemos ter prazer no pecado, mas nós ainda somos pecadores, por estarmos aqui nesse corpo. Não somos agora como Cristo, quando ele diz no final do verso. Ele é Espírito, ele está lá no céu, preparando casas para nós, que um dia iremos morar eternamente com ele. Cristo já não era mais conhecido como um falso Cristo, como um falso mestre, como um impostor, como um falso apóstolo. Não, apóstolo, como um falso mestre. Cristo já não era mais conhecido assim. E isso estava permeando a igreja devido a alguns ensinamentos dos gnósticos, que vinham trazendo dúvidas em relação ao cristianismo. Ele, de certa forma, o ensinamento do gnosticismo invadiu a igreja de Cristo e permeou pensamentos dos cristãos. E Paulo estava fortalecendo aos irmãos de Corinto para que eles tivessem prática na sua fé, na visão cristocêntrica de que Cristo era verdade
E eu digo que o que aconteceu com Cristo estava acontecendo conosco. A gente não pode ter a mesma visão do mundo. A nossa visão agora em relação ao cristianismo era diferente, né? Porque fomos atingidos pelo Espírito Santo e passou a entender que Cristo é verdade, né? E o seguimento de Cristo tem que ser verdadeiro, não mais com fábulas, não mais com dúvidas se realmente Deus existiu, se realmente Deus existia, se realmente isso é tudo verdade. Paulo está dizendo, é verdade, eu falo Cristo agora, né? Enquanto ele estava aqui na terra, o olhar para ele era um. Agora que ele não está mais na terra, está nos céus, o olhar é outro. Da mesma forma, para nós, como crentes, a nosso olhar para Cristo tem que ser um, verdadeiro. Para o mundo, quando olha para nós, vê aquela, como o Michel falou, os certinhos, né? Isso nos traz uma certa incomodação, porque realmente nós temos que dar certo no mundo, né? Realmente nós temos que ser diferentes, nós temos que ter atitudes diferentes. Um dos pontos que tem na lição, ele diz assim, um jeito de você ver a igreja. Por que ele levanta esse ponto, um jeito de você ver a igreja? Porque muitas vezes nós também, como cristãos, dentro da igreja, estamos querendo ver todo mundo perfeito. Estamos querendo olhar para todo mundo e não ver falha alguma, né? Estamos querendo olhar para os irmãos. É claro que nós, como chamamos na igreja, a nossa visão da igreja é que todos nós estamos salvos, né? É que todos que estão aqui vão morar nos céus. Isso é o nosso pensamento, é a nossa visão, que tem que ser assim, né? Mas só Deus sabe se todos que estão aqui vão para o céu. Mas a nossa visão, vamos trabalhar isso, que todos nós estamos aqui, todos nós iremos para o céu. Mas o que acontece? Será que todos nós já estamos no grau de perfeição? O que é que os irmãos acham? Por que não? Somos humanos, né? E infelizmente ainda estamos nessa natureza pecaminosa. É um processo, né? A santificação é um processo, né? Ela não é imediata, ela é um processo, né? Então a gente vai atingindo ao grau de perfeição. Eu não sei se acontece com vocês, vou falar um segredo que acontece dentro de casa. Se o Edu está aqui, ela estava sentindo dor na barriga e resolveu ficar. Em casa, de vez em quando, ela muda meu nome, né? Vocês não sabem que meu nome é Davi, mas em casa, de vez em quando, é Zé Perfeito. Eu não sei se acontece isso com os irmãos, né? Porque quando a gente quer corrigir alguma coisa, né? Lá vem o perfeitinho. Não é questão de perfeição, é questão de correção, tem que corrigir, né? Mas isso é normal, é natural, porque todo mundo fala isso, né? Quando você está em alguma ação, né, errada, aí você vai dizer, só quer ser perfeito. Isso é um julgamento do mundo para nós. Só quer ser perfeito, né? Não é quer ser perfeito, é que tem que ser feito o certo, né? Aí de vez em quando ela diz, o Zé é perfeito. Não é Zé perfeito. Mas a gente luta para isso. Não sou perfeito, nunca serei. Se você não prestar atenção, pode prestar atenção eu acho que não sei as últimas orações, o pastor tem sempre orado dessa forma, né? Nós estamos aqui, mas somos imperfeitos, adorando ao Deus perfeito. Então nós estamos em busca da perfeição. E isso não pode ser uma pedra de tropeço em nossas vidas, ao ponto de chegarmos e dizermos assim, eu não sou perfeito, não vou mais adorar a Deus. Isso é uma falha nossa, né? Nós não podemos colocar isso como um ponto negativo em nossas vidas, de não buscarmos mais a perfeição ou a vida cristã com Deus, né? Ao contrário, isso tem que ser uma motivação de buscarmos cada vez mais a perfeição ou a santificação, né? Porque, como Paulo ensina, nós não mais somos enxergados ou não mais enxergamos o mundo no natural do mundo. A nossa visão é diferenciada, a nossa visão é cristocêntrica, não é mundana. Vocês não estão entendendo? Né? A nossa visão hoje em mente não é mais a mesma visão do mundo. O mundo prega que o pecado é normal,
O mundo prega que se você quiser fazer algo de errado, esses dias eu estava vendo, foi ontem, eu estava vendo, sempre tem esses programas de podcast, né, que chamam, né? Aí tem sempre os cortes, né? E estava Tami dizendo que era evangélica, ela dizendo assim, eu sou evangélica, e a minha pastora, eu não sei explicar bem, mas se você conversar com a minha pastora, ela vai te explicar. Eu sei que Deus é amor. O que ela resumiu foi isso. Eu sei que Deus é amor, e Deus é amor e tal, e explicando, justificando o erro, com a palavra que Deus é amor. Deus é amor, mas Ele é fogo consumidor, Ele é justiça também. E o que a gente aprende aqui com Paulo nessa carta, quando a gente aprende aqui com Paulo nessa carta, é que o ato de Jesus na cruz, a demonstração de amor de Deus por nós, a crucificação de Cristo, é para haver uma reconciliação do que aconteceu com Adão, que acarretou em nossas vidas. O que foi que acarretou? O que foi que aconteceu com Adão? Todo mundo sabe, né? A queda, o pecado. Adão gerou um pecado no mundo. E isso acarretou o distanciamento da criação de Deus para com Deus. Criou o quê? Uma barreira. Né? E o que Deus fez, né? Já estava decretado por Ele. Jesus morreu na cruz, assumindo a forma de pecador para pagar o preço por nossas vidas. Né? Então o que é que acontece? O mundo tem que entender isso. Se o mundo não entende isso, o evangelho para eles vai ser nada. Mas nós que já entendemos isso, que Cristo morreu na cruz, pagando um preço que era para mim pagar, e Ele assumiu, isso demonstra o amor de Deus por nós e a reconciliação ao qual Paulo fala no verso 18. Ele reconciliou consigo mesmo esse povo pecador. Então a nossa mente já não é mais a mesma. Né? Por isso que somos nova criatura. Por isso que as coisas velhas ficaram para trás. Por conta desse ato, demonstração de amor e de um preço pago. Isso é a justiça de Deus. A justiça de Deus carrega em cumprir com a sua lei. Se você cumpre a lei de Cristo, de Deus, você está sendo justo perante Ele. Mas a gente tinha condição de cumprir com a lei? A gente tinha condição de ser perfeito mediante a lei de Deus, perante Deus? Não tinha. Quem era que tinha? Lá em Isaías 53, vai falar do servo. Quem era o servo? Cristo. Ele sim teve, né, e assumiu, foi o nosso substituto perante Deus. Pagou a dívida que era nossa perante Deus, Cristo Jesus. Então Ele nos reconciliou novamente. Então a nossa visão perante Cristo, perante a igreja, tem que ser essa: somos salvos em Cristo Jesus. Somos salvos perante Deus. Todos nós estamos justificados dos nossos erros, dos nossos pecados. Isso, na nossa vida terrena aqui, no nosso material, não quer dizer que não pecamos mais. Infelizmente, pecamos. Infelizmente, ainda estamos numa natureza terrena, mas lutando para ser igual a Cristo, perfeito. Só alcançaremos isso quando estivermos com Ele no céu. Mas enquanto estivermos aqui, lutaremos, buscaremos, como a irmã Erina falou, o processo da santificação, que Paulo vai tratar também, acho que é aí na carta de Gálatas. Eu não estou lembrado se ele fala sobre o processo da santificação. Eu acho que é em Gálatas que ele trata sobre isso. Então, é isso que o apóstolo Paulo está tentando trazer à memória dos coríntios. Né? Vocês já não são mais vistos, nem vocês devem ver Cristo como o mundo viu. A visão é outra, é diferente. Somos nova criatura em Cristo Jesus. Aí ele vai dizer, também aqui no verso 18, onde ele diz: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação.
O que é isso? Nos deu o ministério da reconciliação. Olha, uma vez que nós fomos reconciliados com Deus através de Cristo, Ele também nos dá essa graça, né, ou esse privilégio de anunciarmos o Evangelho e de sermos ministros da reconciliação. Pregação do Evangelho. Pregar. Você prega, as pessoas vão ouvir, o Espírito Santo vai convencer e elas vão entender essa ação de Cristo na cruz. Que Cristo morreu por nós. Alguém quer falar alguma coisa? O pastor quer falar? Não, né? Está tudo certo. Deixa eu tomar água. Então nós temos esse privilégio. Eu gostei muito dessa palavra privilégio, porque realmente quando a gente entende o reino de Deus, quando a gente entende os mistérios de Deus, é um privilégio fazer parte desse reino. É um privilégio fazer parte dessa família que Deus criou. Claro que a gente tem que sentir o entusiasmo, sentir o prazer, a alegria de querer contagiar pessoas para fazer parte dessa família, desse ministério. A ministério de reconciliação, claro que ele está tratando sobre o pecador e Deus, mas quando a gente trata de ministério de reconciliação, até entre irmãos, você vê o mal que você quebra quando você tira, uns irmãos intrigados. Quando você tira esse mal do meio, o que é que acontece? A união. Acontece o amor. Gera o amor, brota o amor. Por isso que a Bíblia nos ensina que o amor é o vínculo da perfeição. Quem é a perfeição? É Deus. Por isso que o amor é Deus. Se o amor é o vínculo da perfeição, se nós pregarmos, mostrarmos Deus às pessoas e elas entenderem isso, elas vão buscar a perfeição. Elas vão buscar viver o amor. Porque Deus é amor. Um novo ponto aqui que ele nos traz é um novo jeito de ver a nós mesmos. Como é que os irmãos se veem mediante a essa ação de Deus, mediante a essa ação de Cristo na cruz por nós? Olhando para você mesmo, como é que você se vê? Pode falar. Alguém quer falar alguma coisa? Morena? Como é que você olha para você mesmo? Como é que você faz uma análise de si próprio? Eu agora sou o cara. O Cristo morreu por mim. Agora? Quem falou? Sim, olha a visão de Marlene. Quando você entende o mistério de Deus, você vai ver que você é um miserável, pobre pecador. Que você realmente merecia o inferno. Mas a graça, a misericórdia e o amor de Deus te livrou de lá. Aí também dá alegria. Pegar a cruz, o gentilmente me atraiu. E eu, né? Exatamente, correspondeu a isso. Que é verdade por esse amor, né? Também é um privilégio. Né? Dá alegria no nosso espírito, não a vaidade, não. Né? A alegria de ser salvo. Tem que ter essa alegria. Né? Se você não for, a gente analisa, claro, a gente vê o nosso estado de pecador, né? A gente vê, tem os dois lados, né? Tem que analisar os dois lados com o equilíbrio, né? Você vê a miserável pessoa que você é, em termos de pecador, porque Deus é santo, Isaías vai dizer que Ele é santo, 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 né? E o pecador não pode chegar ao santo, 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 né? Mas você também tem a alegria de ser salvo, de ter sido alcançado por essa graça, né? Isso não pode ser tristeza no nosso coração. E é essa alegria que vai motivar o contagiar das pessoas. Você levar o Evangelho a contagiar outros. Porque você não vai ser alegre por você estar salvo. A salvação é individual. Eu estou salvo, então pronto, eu estou salvo, os outros que se viram. Não é assim. Quando o apóstolo diz que ele também nos deu esse ministério da reconciliação, é para você contagiar outros, é para você levar esse Evangelho adiante, né? E outras pessoas têm que ser contagiadas pela sua vida, pelo que você prega. Fala, Gustavo. Interessante que o cristianismo é a única religião que coloca o homem no lugar dele.
sou chamado para o Ministério da Reconciliação, porém pregando o Evangelho todo ao mundo todo. Não posso chegar assim e dizer, alegria, Jesus, eu estava querendo mostrar hoje que ele, quão miserável pecador ele é. Para que ele compreenda da necessidade que ele tem de Jesus. É o que as outras religiões não pregam. Né? Principalmente no meio do Evangelho, né? Não está se pregando isso mais. Né? Nas igrejas que não são genuínas, que não prezam a palavra de Deus, não prega isso. Prega que o homem é o homem todo superior. Né? Mas o Evangelho não se trata da reconciliação cidadã. Quem o homem é, qual o lugar dele, né? Quer na lama, quer no chão lá, e que ele tem que ir aos pés de Jesus. Então, exatamente. Essa diferenciação. Davi. Que você, Gustavo, está só dando uma reforçada naquilo que você falou de agora. A gente precisa ver os dois lados da moeda. Agora nós somos privilegiados porque Jesus morreu por nós. É verdade. Maravilhoso. Agora somos pecadores. Vamos ter um equilíbrio aí, né? Você nem é de mais, nem é totalmente de menos. Vamos ter um equilíbrio aí. Esse equilíbrio chega a ser até em certos momentos, nós os crentes, como crentes, temos que ser chatos, temos que falar, temos que avisar. Tem uma ilustração de tsunami, todo mundo sabe, que alguns anos atrás houve um tsunami, esqueci o país agora, diz que a menina foi e avisou, olha, eu aprendi na escola, em geografia, que vai acontecer, um tsunami acontece assim, assim, assim. Ela estava na praia e avisou, olha, vai acontecer algo, melhor vocês saírem daí de dentro. Quem saiu de dentro, quem saiu do mar, se salvou daquele tsunami. E quem não saiu, quem não acreditou na menina, se ferrou. Foi essa a palavra que ele usou. Se ferrou. Então é isso, né? A gente tem que ser chato, ó. A gente tem que avisar, olha, vai acontecer isso, é assim, é isso. Às vezes a gente tem que ser chato. E falar, e avisar, ó, mas ninguém me falou de Cristo, ninguém me falou nada, não. Eles não podem cobrar isso dos crentes, né? E por mais que alguns ainda tenham vergonha de ser realmente um cristão no mundo, tem gente que tem, né? Vergonha de falar, tem gente que tem. Atitude, né? Pelo menos. Mas tem a atitude, a ação. Não tem a frase que expunge um. Até o pastor falou essa semana, né? Fale, pregue, né? Se possível, use a boca. Ter coragem, por exemplo, de ir com a camisa dessa para uma faculdade. É o que eu vou fazer amanhã, se Deus quiser. Entendeu? E eu sugiro até quem os crianças, os meninos aí, se Lucas, que frequenta bem a faculdade que eu, vamos lá. Tem que ver, ó, tudo de novo, botar o cabelo preso e eles descobriram aqui atrás, olha, isso é isso, é atitude. É isso mesmo. Mas, Davi, sim. Se a gente olhar direitinho, ontem à noite o pastor falou dessa atitude que às vezes falta. Exato. Na maioria ousadia, das vezes né? falta. Precisamos ter essa atitude mesmo. Meu irmão, tu é crente onde tu estiver. É isso. Então nós precisamos levar o Jesus que mudou minha vida, que fez tudo novo. Já vamos adiantar, porque as meninas pediram uma pausazinha aí. E já é o ponto que a gente ia tratar agora, que era sobre ser embaixador de Cristo. Olha, nós fomos reconciliados com Deus através da morte de Cristo na cruz. Podem mais? Então, você deu um sinal. Nós somos reconciliados com Deus através da morte de Cristo na cruz. Nós somos ministros reconciliadores e representantes do reino de Deus aqui na terra. Aí é onde entra a alegria, né? Porque veja só, uma da parte, né, que é assim, de você sentir alegre, porque você passa a ser um representante do reino dos céus aqui na terra. É um embaixador. É um privilégio. Né? Uma imensa alegria. Agora tem que ter aquele equilíbrio, é um privilégio, mas não me torna melhor que ninguém. Mas é um privilégio inigualável, mano. Tu representar o reino de Deus aqui. É justamente no ponto que eu falei. Por quê? Você entende que não se torna melhor que ninguém, porque Cristo lhe mostrou quem você é. Então você vai ser embaixador para falar de quem? De Cristo. De Cristo. Não que você vai se sentir o cara, que a pergunta que você fez é como você se sente, né? Então, o Evangelho é justamente sobre isso. É ter o equilíbrio de saber de onde eu vim e quem me tirou de lá. Então, você, embaixador, você um proclamador dele. Ontem o pastor Daniel falou sobre quando ele estava lá no país,
né? E quando houve a pandemia, e ele estava de passagem comprado, mas não podia vir, né? Mas aí, o que foi que aconteceu? A embaixada brasileira estava lá, abriu aquela inscrição, né? Para alguns que estavam lá fazer a sua inscrição e poder vir para o Brasil. Você percebe aí a representação da embaixada, né? O Brasil estava representado lá, né? E o que é que acontece conosco? Não é diferente. Quando nós somos atingidos pela graça do Espírito Santo de Deus, nós passamos a ser representantes do reino dos céus aqui na terra. Foi? E não esquecer do nosso alvo, que não é aqui na terra, que é o céu. Exato. A nossa morada. É o mais difícil, né? Quando a gente pensa no céu, né? A gente pensa no céu, a gente teme, porque ele quer ir, né? A gente quer ir, mas não quer ir. É meio complicado, né? Quer, aí quer ir pra lá, só quer ir no final. Não quer ir agora, filho. A gente quer ir um dia. A gente quer ir um dia no final, né? É. Mas o nosso alvo é lá, nossa casa é lá. Né? É verdade. É interessante isso que o Lorena está comentando. Deixa eu só terminar o raciocínio que a gente vai entrar nessa graça de Lorena. Eu estava falando sobre a embaixada, né? Somos representantes do reino de Deus aqui na terra. Quando você representa o reino, olha o grau de seriedade da representação do reino dos céus. Porque você passa a ser um embaixador de Cristo, representando o reino dos céus aqui na terra. E você vai representar ele, você vai cumprir o quê? Com as leis dele. Você não vai se contaminar com a lei do mundo. A embaixada, quando é representada em outro país, isso não quer dizer que ela vai assumir ou tomar conta da lei do país. Ele vai representar o país dele, outro país, em outro país. Né? Mas as leis ficam sendo a do país que está sendo lá representado. Ou seja, o Brasil lá representado, quem é brasileiro vai ser julgado pela nossa, ou vai ter ser tomado conta pela lei brasileira. Essa é a função do embaixador. Essa é a função da embaixada. Né? E essa função é dada a nós. Né? Porque somos embaixadores da parte de Cristo, então a nossa lei é a lei de Deus. Né? Nós temos que cumprir, ser representantes da lei de Deus aqui na terra. Dá para entender o grau de seriedade? Né? Então somos embaixadores da parte de Cristo, porque Ele morreu na cruz por nós, assumiu nossos pecados, nos reconciliou com Deus. E isso nos tornou ministro da reconciliação, representantes do reino de Deus aqui na terra. E um ponto aqui que ele nos instrui é o seguinte: somos chamados para sermos os representantes de Deus aqui na terra, com uma missão: apelar para que todo mundo reconcilie-se com Deus. Essa é a nossa missão. Fazer com que o mundo acredite nesse ato de misericórdia, de graça, de amor de Deus para com a nação perdida. Né? Nós temos essa função no mundo de pregar o Evangelho, de mostrar a salvação. Não vamos convencer, porque muitas vezes a gente pensa que por pregar o Evangelho a gente quer que a pessoa se convença de imediato. A gente quer. Acho que não sei se foi o pastor Davi, se foi algum missionário que falou sobre o exemplo de um camarada meio bravo, né, que pregou para o camarada e disse: agora eu vou matar você, que é você se arrepender. Aí matou o cara, que é para o cara não se arrepender. Não é bem assim. Né? Eu vou pregar para você, você tem que se converter para ir para o céu. Se você não for, está errado. Não é bem assim. A gente prega, a gente anuncia, a gente mostra, mas o Espírito Santo convence. E quando o camarada convence, ele dá a resposta desse entendimento, né? E é assim que o Evangelho vai crescendo, a população do céu vai aumentando, com o reconhecimento da morte de Cristo na cruz. Ele diz também algo muito interessante. Ele diz assim: não se deixe enganar com a opinião do mundo. Não podemos nos envergonhar do Evangelho. Aí é onde entra a fala de Marlene. Muitas vezes, e esse ponto aqui ele puxa bem para a juventude, né, porque como é uma transição, né, a fase da juventude, sair da adolescência para a juventude, então isso traz muitas dúvidas, trazem muitos questionamentos. Eu vou perder minha juventude, né, eu vou perder de viver, eu vou perder de fazer amizades,
para viver uma vida religiosa, para viver uma vida cristã, dentro de um padrão. Né? Então, é o que o autor da lição diz: não deixe o mundo enganar vocês. Era o que estava acontecendo basicamente na igreja de Corinto, quando Paulo começou a escrever as cartas, para que eles não deixassem o mundo entrar dentro da igreja, com aqueles ensinamentos errados do gnosticismo. Né? Então Paulo estava combatendo isso. E não é diferente nos nossos dias, como o Gustavo falou. A pregação do evangelho em igrejas que não são genuinamente evangélicas não é de combater o erro, não é de combater o pecado, é de elevar o ser humano, é de botar você em um patamar que você acha que você é o cara e que Deus tem que trabalhar para você. Pode ir. Nós chegamos ao mundo e alguém dizer que o homem é o centro de tudo, né? Então veja, nessas igrejas por aí, o homem é o centro de tudo. Na verdade, o centro de tudo é Deus, né? O homem é muito importante, a coroa da criação, sim. Agora não somos o centro de tudo. É interessante, porque se você for o centro, você vai ser adorado. Quem tem que ser adorado é Deus que está no centro. Você está tomando o lugar de Deus. De Deus. Você passa a ser deuses, né? Na verdade, numa igreja vai ter vários deuses. Já está virando o aeroporto, onde Paulo chegou, né? O aerópago, né? Vários deuses, né? Vários altares. Quer falar? Sim. Tocando no assunto da crença antiga do ser humano ser o centro do universo, foi uma teoria, vou falar em termos históricos, foi uma teoria que foi por Aristóteles e depois prolongada por Ptolomeu, que colocava o homem como centro, a Terra como centro do universo. Foi inclusive, se eu não me engano, por volta de 1300, 1400, aí isso foi inclusive aprovado por muitos papas, né, por muitos padres, e em minha opinião isso provou como a igreja enquanto a igreja da época não pregava o verdadeiro evangelho, porque os opositores, pessoas que não concordavam com o geocentrismo, como a teoria era chamada, eram mortas, não pregavam o verdadeiro evangelho, mas sim a teoria de que o homem era o centro, eles eram o centro, então tudo tinha que ser conforme o ser humano queria, não como Deus queria, era o que estava na Bíblia. Inclusive, muitos foram mortos por não seguirem o que o homem tinha falado, e não o que Cristo tinha falado, comendo as palavras da Bíblia. Como a Bíblia diz que não há nada novo. Então veja que a teoria que ela está falando né? E está sendo tentado ser ressuscitado agora de novo. Não tem nada novo. Já tinha sido combatido, né, esse pensamento. Na verdade, se for comparar a parte da minha mesma coisa é outra, que Paulo e Silas, quando chegaram para pregar e foram dar glória a ele como se eles fossem deuses, ao lado das roupas dele, porque Deus não dá a glória do velho a ninguém. Exatamente. Nós temos que entender que a graça nos alcançou para que pudéssemos ter reconciliação com Deus da morte eterna que Adão gerou quando pecou. Isso, por isso que o autor vai dizer que no verso 17, assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas passaram, ou seja, os pecados, a sua vida, né, distante de Deus, passou. Você passa a ser nova criatura. Você passa a ter um novo pensamento, um novo agir. Né? Você vai buscar a vida em Cristo, com Cristo. Né? Alguém quer falar uma coisa? Quer falar, Gustavo? Pela sua cara, eu sei que você quer falar alguma coisa. Eu queria agora que passa. Passa não, fala. Pela cara dela, eu vi que ele queria falar, mas está assim. Vamos lá. Quando você pega esse texto aqui, assim, que se alguém está em Cristo, nova criatura é, né?
gente precisa tomar cuidado também com algo que lançaram, aquela ideia de você ter uma nova natureza, né? A nossa natureza agora é perfeita. Isso não existe. O Espírito de Deus está em nós, sim, mas a nossa natureza continua sendo pecaminosa do mesmo jeito. A gente tem que tomar cuidado com esse detalhezinho. Não que você disse, mas tomar cuidado. A natureza nossa continua sendo pecaminosa. Continua sendo pecaminosa. Se a gente não tiver isso em mente... se a gente não tiver isso em mente, é como o primeiro ponto falou. Você vai olhar para a igreja e querer ver uma igreja de perfeitos. Não tem. Não tem. Nenhuma igreja aqui na Terra é perfeita. Existem igrejas que são menos complicadas do que outras. Eu acho que não tem diferença. O pecado é emocional. Quando a gente peca, não é quando a gente sai, tem um sinalzinho de alerta, isso está errado. Eu pensei que seja em relacionamento, seja começa errado, geralmente tem cuidado. Mas não tem diferença entre pecado cristão e não cristão, que o cristão o nome do povo é centralista, né? Como diz o pastor da vai isso na vida levar. E ele não sabe onde é. A gente sabe. Nossa, a diferença é essa. O pecado é emocionante. Você pode estar afastado da igreja. Eu fiquei um ano afastado da igreja. Afastado da igreja, tem que ir. E foi a pior experiência. Você está afastado, você sentir o pecado quando não deixou de constranger, quando eu conheço, na verdade. Então, acho que é isso. A maior diferença é essa. Quando você é uma nova criatura, você realmente mudou, sua cultura tem que constrói isso. Você pode estar dentro ou fora de Deus. Você consegue enxergar o pecado na visão de desagrado a Deus, não uma normalidade, que é como o mundo age. Aqueles pecadores que estão no mundo, ele age na vida dele natural porque ele acha que aquilo ali é o viver normal, né? Se prostituir, fumar e tal. Essas coisas que a gente conhece como pecado e que a Bíblia vai tratar lá em Gálatas 5, né? Gálatas 5, né? Que vai falar sobre a natureza pecaminosa, né? E o fruto do Espírito. Para essas pessoas que têm essa prática, ele está na vida natural. Está fazendo a vida dele normal aqui na Terra. O tempo dele viver aqui é praticando essas coisas. Mas o que Paulo está querendo dizer? Quando a visão, quando esse entendimento sobre Cristo chegar na tua mente, é diferente. A gente tem que agir diferente. Você não vai deixar de ser quem você é, pecador, né? Mas a tua mente é renovada, é uma mente diferenciada. Você consegue enxergar o reino de Deus. Fala, Maria. Eu acho que deveria dar mais tempo para você, porque a gente está interagindo. E olhar, por isso que muitos não conseguem se firmar em igrejas, porque olham para as pessoas, né? E o nosso alvo tem que ser Cristo, a palavra. Porque se a gente for olhar para as pessoas também estão como nós, né? Então por isso que muitas não se firmam por isso. O alvo está errado. É isso que o Aldo traz. Você olhar para as pessoas que querem perfeição da pessoa, você não vai ficar em lugar nenhum. O erro já começa em você. A sua visão já está errada, como a Marina está falando. A sua visão já está errada, então o erro já começa em você. Então você tem que mudar a visão. Por que tem igrejas sérias que são poucas frequentadas? Porque elas mostram a verdade. Elas combatem o erro, a natureza pecaminosa. Igrejas que pregam o evangelho superficial são cheias, lotadas. Por quê? O egocentrismo, ela prega que você pode todas as coisas, ela não mostra a sua face. Não enfrenta o pecado, não nos leva a confrontar o pecado, os nossos erros. E isso é muito bom para o ego. Eu sei que uma igreja que você entra para baixo e sai para cima, flutuando, é muito bom, mas está errado. E às vezes assim, a igreja não é que ela não pegue algumas coisas que a Bíblia fala, mas é porque ela deixa de pegar outras coisas
Ela não fala colocando o homem no lugar do homem. Então também é complicado. Não faço dele que prega teologia da prosperidade, mas que não prega do pecador. Exatamente. Eu vou só ler a conclusão para a gente encerrar, porque as meninas vão fazer um intervalo, né? Aí a gente vai ler a conclusão e orar, tá bom? O autor da lição diz assim: teremos mais alegria ao olhar no espelho e lembrar que o Criador dos céus e da terra confiou em nós o ministério de Jesus. Seremos impulsionados a anunciar as boas novas de salvação, sendo instrumentos de Deus à obra da reconciliação. É uma alegria. Pode falar, irmão. O pastor falou sobre a nossa natureza. Aí cada um tem uma natureza. Aí se eu peco, aí eu peço perdão a Deus, Deus me perdoa, eu castigo. Será que ele vai continuar me perdoando? Ele perdoa. Agora o que é que acontece? Quando a gente peca em algo que é corriqueiro, isso é uma falha da gente que a gente tem que corrigir, pedir força a Deus, pedir a ação do Espírito Santo dele para que tire isso do nosso meio. A gente não vai ter mais prazer em estar na repetição de pecado, né? A gente tem que ter força, orientação do Espírito para que isso saia de nossa carne, nossa vida. É assim. Por isso que nós somos pecadores redimidos. A gente entende que Deus perdoa, mas na ação do perdão de Deus, você já está sendo transformado pelo Espírito de não querer fazer mais aquilo. Sim. Um índio, sim. Ele não tem conhecimento da Bíblia. Não tem contato com o exterior, não tem esse Mesmo porque Deus se revela de várias formas. Exatamente. Pela natureza, ele tem que Deus existir. Exato. Ele sabe que existe alguém. Aí ele conta ali. Aí quando ela assim, mas o que depois o pastor dá os tesouro. Vamos encerrar, ficar em pé. Deu para ter uma noção do texto, né? Deu para a gente aprender do texto de Coríntios o que Paulo quis trazer, né, à igreja em relação a sermos uma nova criatura. Pensamento, né? Olhar para Cristo, somos pecadores, mas remidos pela graça de Deus. Amém? Amém? Vamos orar? Vamos orar. Santíssimo Deus, nós somos gratos ao Senhor por esse tempo que tivemos a tua santa presença de aprender cada vez mais do Senhor, da tua santa palavra. Nos abençoa, Deus amado, que possamos guardar em nossa mente, que possamos guardar no nosso ser os teus ensinamentos, a tua revelação, Deus amado, que possamos procurar, buscar cada vez mais a nossa vocação de santo e colocar isso em prática em nossas vidas. Nos ajuda com o teu Santo Espírito, nos guarda, nos livra de todo mal e abençoa a sequência da conferência, que o Senhor possa falar através do pastor Daniel em nossas vidas, que nós possamos ser abençoados pela palavra do Senhor. Nós oramos gratos no nome de Jesus. Amém. Obrigada pela palavra, Deus continue te abençoando. Infelizmente o tempo acabou sendo curto, mas que bom que a gente conseguiu aprender um pouco mais. Então, gente, nós da gente
por esse dízimos e ofertas, Senhor. E te pedir, Senhor, que o Senhor abençoe todos aqueles que contribuíram e até aqueles que não contribuíram, Senhor. E é isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, irmãos. Vamos ficar em pé, vamos louvar ao Senhor. Estudamos essa manhã que Deus faz tudo novo em nossas vidas através de Cristo Jesus. Nós iremos cantar também nessa canção. Adore ao Senhor, louve a Ele, porque Ele fez novo em tua vida quando Jesus correu na cruz e assumiu a nossa forma. Vem
Amém. Agora eu convido o pastor Daniel para fazer a meditação da palavra. Graças a Deus, meus irmãos. Amém. Muito me alegra estar com vocês. Muito me alegra mesmo. Mais uma vez eu externo aqui a minha gratidão por estar com vocês e espero que essa manhã, de uma forma bem especial, Deus possa falar no seu coração. Assim como eu já tenho falado, através da escola bíblica, através dos louvores. Ontem à noite nós falamos um pouco sobre o novo em relação à missão. E visualizamos uma mudança de rota que o apóstolo Paulo vivenciou e o Senhor, de uma forma muito pessoal, apresentando algo novo para ele, um novo roteiro. E foi através desse novo roteiro, através dessa mudança de rota, que o Evangelho alcançou a Europa e, pela sua graça, nos alcançou. Se não fosse esse roteiro, esse novo que o Senhor apresentou para o apóstolo, nós não teríamos acesso ao Evangelho. Na ocasião, a região da Ásia Menor não foi revitalizada naquele momento, mas Deus depois, na história, levantou o apóstolo Pedro. E quando você vai ler as cartas de Pedro, a gente observa Pedro direcionando cartas para aquele lugar e pastoreando aquele ambiente. Vimos também que planejar é importante. Fazer o certo é essencial. Mas nós, como igreja, não basta simplesmente fazermos o certo. Nós temos que fazer a vontade de Deus. E a vontade dele, como diz as Escrituras, é boa, perfeita e agradável. E agora pela manhã eu quero falar sobre algo novo, voltado mais às intenções do coração. Salmo 73. A minha versão é a prosperidade desses ímpios. Eles não passam por sofrimento e têm um corpo saudável e forte. Estão livres dos fardos de todos. Não são atingidos por doenças como os outros homens. Por isso o orgulho lhes serve de colar. E eles se vestem de violência. Do seu íntimo brota a maldade, da sua mente transbordam uma. Eles zombam e falam com más intenções. Em sua arrogância ameaçam com opressão. Com a boca arrogam a si os céus, e com a língua se apossam da terra. Por isso o seu povo se volta para eles e bebe suas paixões. Falarei como eles. Teria traído os teus filhos. Quando tentei entender tudo isso, achei muito difícil para mim. Até que entrei no santuário de Deus. Então compreendi o destino dos ímpios. Certamente os põe em terreno escorregadio e os fazem cair na ruína. Como são destruídos de repente, completamente tomados de pavor. São como um sonho que se vai quando acordamos. Quando te levantar, Senhor, tu os farás desaparecer. Quando o meu coração estava amargurado e no meu íntimo eu senti inveja, agi como um insensato e ignorante. Minha atitude para contigo era de um animal irracional. Contudo, sempre estou contigo. Tomas a minha mão direita e me sustém. Tu me diriges com o teu conselho e depois me receberás com honra. A quem tenho no céu senão a ti? E na terra nada mais desejo de estar junto de ti. O meu corpo e o meu coração poderão fraquejar,
mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Os que te abandonam, sem dúvida perecerão. Tu destrói todos os infiéis, mas para mim, bom é estar perto de Deus. Fiz do soberano Senhor o meu refúgio, proclamarei todos os dias os teus feitos. Amém. Vamos orar mais uma vez?